A paz de Cristo. Hoje falaremos sobre Semíramis e Tammuz. A Enciclopédia Britânica cita Semíramis como uma personagem histórica a quem se atribui a fundação de Babilônia e a primeira suma sacerdotisa de uma religião. Ela era casada com Nimrod e a Bíblia diz que Nimrod é o fundador de Babilônia. Apocalipse 17:5 diz assim o texto sagrado: e na sua fronte estava escrito um nome simbólico, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Vemos então que em Babilônia se originaram as abominações e as prostituições espirituais. Semíramis esperava um filho quando Nimrod morreu. Quando o filho nasceu, ela declarou que o menino, que se chamou Tammuz, era a reencarnação de Nimrod. Aí estava fundada a base do espiritismo, com a reencarnação que tem marcado quase que a totalidade das falsas religiões existentes no mundo. Satanás estava adulterando a verdade sobre a semente da mulher, para desviar o homem quando a verdadeira semente viesse. Quando Tammuz era moço, estava caçando nas matas, foi morto por um porco selvagem. Semíramis, então, com todas as mulheres que serviam na sua religião, choraram e jejuaram por 40 dias, no final dos quais, de acordo com a lenda babilônica, Tammuz foi trazido de volta à vida. Isso foi uma demonstração do poder da mãe. Ela começou a ser adorada com o título de Rainha dos Céus ou Deusa Mãe. O símbolo dessa religião foi a imagem da mãe com a criança nos braços, conhecido como o mistério da mãe com a criança. Rapidamente, essa religião se estendeu pelo mundo. Os nomes eram outros de acordo com as diferentes línguas, mas o culto à mãe com o filho era o mesmo. Astarote e Baal na Fenícia, Estar ou Inanna na Síria, Ísis e Osíris no Egito, Afrodite e Eros na Grécia, Vênus e Cupido em Roma. Quando os medo-persas dominaram Babilônia, os sacerdotes de lá tiveram de fugir. Os medo-persas adoravam o fogo e se estabeleceram em Pérgamo, na Ásia Menor. Pérgamo se tornou o centro do culto da mãe com o filho. Daí foi levado para Roma com os outros nomes de Vênus e Cupido. No tempo de Constantino, ele teve que medir forças políticas com o general Maxêncio para se tornar imperador. Os imperadores do Império Romano portaram duas coroas, a de imperador e a de Pontifex Maximus, sumo sacerdote. Isso significava autoridade política e religiosa. Constantino, para obter o apoio dos cristãos, prometeu organizar o império se vencesse. Os cristãos o apoiaram e numa última batalha, no ano de 312, ele venceu. E como imperador e Pontífex Maximus, declarou o cristianismo a religião oficial do império. Muitos se tornaram cristãos para agradar o imperador. Para um povo que adorava centenas de deuses, isso não era difícil, mas estes nunca nasceram de novo e bem cedo começaram a formar um sincretismo do cristianismo com o paganismo. As imagens pagãs foram sendo reintroduzidas com os nomes cristãos. Vênus e Cupido passaram a se chamar Maria e o menino Jesus. Ela foi honrada como Rainha dos Céus e se tornou a mediatriz entre Deus e os homens, exatamente como era na religião babilônica. Os velhos festivais e feriados foram reintroduzidos no chamado cristianismo, se fixando cada vez mais com o passar do tempo. A festa de Astarote, o nome fenício de Semíramis, ou Estar ou Inanna, como era chamada na Síria, em Nínive se tornou Aster para os anglo-saxões na Bretanha.
e é comemorado até hoje com esse nome. Uma princesa fenícia, Jezabel, introduziu este culto em Israel e vemos claramente na Bíblia. Vamos falar agora de Tamuz. Está no texto sagrado, Ezequiel 8, 14 e 18. Diz assim: Depois me levou à entrada da porta da casa do Senhor, que olha para o norte, e eis que estava ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. Então me disse: Viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que essas? E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor. E eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costa para o templo do Senhor e com os rostos para o oriente, e assim virados para o oriente adoravam o sol. Vemos aqui nesse relato bíblico que as mulheres e os homens de Israel prestavam adoração a esses deuses pagãos. Por isso que Deus permite que o povo de Israel fosse levados cativos. Ainda diz mais: Então me disse: Viste, filho do homem, acaso é isto coisa leviana para a casa de Judá, ou fazerem eles as abominações que fazem aqui? Pois, havendo enchido a terra de violência, tornam a provocar minha ira, e ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Pelo que também eu procederei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, contudo não os ouvirei. O sol no céu era também o símbolo de Tamuz, o filho da rainha dos céus. Então aqui é bom que a gente vê mais um relato bíblico, né? E devemos ficar atentos porque essas religiões pagãs, ela se propagou com o passar do tempo, mas com outros nomes, né? Aí vemos na Igreja Católica que eles falam Maria, né? E Jesus, e assim por diante. Que Deus nos abençoe e que nós venhamos aprender a cada dia.